questão da banca VUNESP e desta vez o assunto é regência verbal. Quando eu falo de regência verbal, eu estou mencionando aí um verbo que vem acompanhado de uma preposição. Mas muitas vezes a preposição que acompanha este verbo pode ter sido aí colocada de forma incorreta. E é justamente neste quesito que eles querem aí verificar o conhecimento gramatical de vocês. E muitas vezes o verbo ali apresentado pode nem precisar da preposição. Por isso, anotem aí regência verbal e verifiquem aí os verbos que precisam de preposição. Muitas vezes eu vou ter um verbo que é escrito da mesma forma, que precisa e também que não vai precisar da preposição. Mas vamos verificar aqui os exemplos para que fique mais claro. A banca VUNESP, ela gosta aí muito de trabalhar o contexto gramatical juntamente com o processo de reescrita, porque eles querem verificar se vocês conseguem aí identificar qual dos termos podem ser substituídos aqui sem nenhum prejuízo de sentido para o enunciado que foi ali mencionado. Então vamos ver. Esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Tem aqui o verbo exigir. Esta vida moderna exige. Se eu chego para vocês e falo, esta vida moderna exige, vocês vão me perguntar, ela exige o quê? Sendo assim, exigir é um verbo, ele é transitivo, porque ele precisa de uma continuidade, ou seja, ele precisa de um complemento. E notem que aqui eu não tenho nenhuma preposição que o impeça de ir direto para o complemento. Sendo assim, eu tenho um verbo transitivo direto e o nome do complemento do verbo é objeto direto. Então, notem que o verbo exigir aqui não precisou de preposição. E agora, qual dessas alternativas pode substituir aqui essa expressão sem nenhum prejuízo de sentido? Então, vamos verificar. Esta vida moderna reclama com brincadeiras cada vez mais curtas? Notem aqui o verbo reclamar. É o termo regente, porque é ele que dá a voz de comando. Mas quem reclama? Reclama com alguma coisa ou reclama de alguma coisa? Então vejam que aqui a preposição com não está respeitando o processo de regência. A regência era um processo harmônico que tem que se dar entre o verbo e uma preposição. Na verdade, quem reclama, reclama de brincadeiras. Sendo assim, esse termo não pode ser substituído aqui. Letra A, incorreta. Letra B. Esta vida moderna impõe sobre brincadeiras. Esse impor aqui, ele está no sentido de exigir. Olha aqui, ele somente foi escrito de forma diferente, mas tem o mesmo sentido. E nós já vimos aqui no enunciado. Essa vida moderna exige. Exige o quê? Então aqui esse verbo não precisa de preposição. Letra B incorreta. Letra C. Esta vida moderna requer de brincadeiras? Ele requer. Se eu pergunto para vocês, ele requer. Vocês vão me perguntar, ele requer o quê? Sendo assim, não precisa de preposição. É diferente, por exemplo, de eu falar eu necessito. Vocês vão me perguntar, você necessita do quê? Eu necessito de atenção. Daí é um verbo transitivo indireto, porque tem o de, que não permite que ele vá diretamente ao complemento. Ele vai de forma indireta por causa da preposição. Mas aqui quem requer, requer o quê e não requer de alguma coisa. Letra D. Esta vida moderna conduz em brincadeiras. Quem é conduzido a algum lugar ou a alguma coisa. Então aqui o correto seria conduz a brincadeiras. Se estivesse o a aqui, estaria correto. E sem crase, porque singular e plural, crase não tem como colocar. Letra E. Então a C e a D também não é. Esta vida moderna leva a brincadeiras. Aqui sim, cuidado com o verbo levar, porque eu posso falar eu levei. E você vai me perguntar, você levou o quê? Ah,
Eu levei os tomates, não precisou de preposição, porque tem um outro sentido, que é o sentido que eu estou levando alguma coisa. Agora, esta vida moderna leva a brincadeiras, esse leva está no sentido de conduzir. Esta vida moderna leva a brincadeiras cada vez mais curtas. Tem o mesmo sentido de conduzir. Então, o verbo levar pode ser no sentido de uma ação, de eu pegar alguma coisa e levar, e também um outro sentido também de ação, mas de me levar, de me conduzir a tomar alguma atitude referente a alguém ou a alguma coisa. A correta é a letra E. Fiquem atentos, então, em relação aos processos de regência verbal. Em breve aí eu retorno com a regência nominal. Até a próxima.